Vamos lá então, está gravando. Gostaria de dar uma boa noite para todos e todas que estão aqui presentes, dar as boas-vindas a essa webconferência da especialização Gestão e Saúde do NUTEAD, que é o Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta à Distância. Bom, estamos nós aqui de novo, para falar sobre TCC, numa quarta-feira, véspera de feriado, falar de uma coisa assim que vocês amam de paixão, que é o TCC. Gostaria de agradecer a presença de quem está aqui na web nesse momento e reforçar, então, que esse material está sendo gravado justamente para ser disponibilizado para quem não pôde, por qualquer motivo que for, estar aqui com a gente. Bom, de forma bem breve, tá, gente, para me apresentar, eu sou o professor Peterson Alexandre Marino, já tive com vocês, tô vendo que entrou o Marcos aí, o Marcos foi meu aluno lá na UEM. Já tive com vocês na disciplina de TCC1, em maio de 2023. Então, estou continuando aqui com vocês esse processo de pensar o TCC, que não é fácil, mas também não tem que ser um bicho de 7 cabeças, e a gente vai usar o dia de hoje para discutir com relação a isso, tá? Sou professor do curso de Serviço Social, estou vendo aí o Marcos, que foi aluno meu da UEM. Tudo bem, Marcos? Trabalho aqui no Departamento de Serviço Social da UEPG como professor efetivo. Tenho ações também na área da extensão, algumas das vezes na pesquisa, e estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o trabalho de conclusão de curso da especialização. Gostaria de antes agradecer a presença das tutoras e das professoras que estão aqui, da Nuta, a Fabiana, a Jussara, a Marta, e ali a Roseli também que está com a gente, e a coordenadora, que é a professora Lisley, que está ali um pouco em trânsito, mas ela vai estar ali aqui com a gente. E, na medida do possível, eu acho que ela pode ir me ajudando aí, sobretudo no chat, porque às vezes eu não consigo acompanhar. A Lisley está dando boa noite via chat, e ela vai me ajudando ali, qualquer questão que vocês, porventura, não quiserem falar, quiserem postar no chat. Eu acho que, pelo menos na web passada, ela foi me ajudando nisso. Bom, a proposta hoje, gente, então, num primeiro momento aqui, geralmente eu gasto alguns 15, 20 minutinhos, um pouco mais, um pouco menos, para falar um pouquinho da disciplina e alguns aspectos que eu já evidenciei que a gente pode ir esclarecendo. Então, a web ela tem mais ou menos a duração de 1 hora e meia, ela não costuma ser muito longa mesmo. Então, nesse primeiro momento, eu vou deixar assim um pouquinho para eu ir falando, da disciplina, do que foi pensado na proposta dela, e talvez até alguns aspectos do que eu já evidenciei de importante a partir da primeira parte da disciplina, que foi finalizada ali com uma atividade avaliativa que vocês postaram no AVA e que eu já tive acesso, enfim, consegui ler todas, quase todas, e sistematizá-las aqui de um jeito que eu posso, talvez, já pontuando alguns aspectos ou algumas dificuldades ou algumas questões que eu posso esclarecendo. Ok? Então, a ideia é essa, tá, gente? Para que depois desse momento inicial de minha fala, eu abra para vocês irem conversando com a gente, as professoras, tutoras, alunos e alunas, tirando dúvidas, e também eu acho que falando um pouco daquilo que vocês estão planejando de TCC para essa especialização, ok? Então, vamos seguindo assim e depois a gente abre para uma participação mais geral de todos e todas. Já então adianto que eu não vou ficar monopolizando aqui a participação. Bom, então, são esses, assim, de forma bem direta, os objetivos da webconferência. Tratar sobre os objetivos e conteúdos da disciplina. Essa é uma disciplina de TCC, é bem importante frisar isso, É uma disciplina de preparação para o TCC. Então, a gente vai falar um pouquinho da proposta e dos conteúdos dela. Os objetivos da webconferência também têm relação com abrir espaço para retirada de dúvidas dos temas concernentes à disciplina. Vamos falar, obviamente, até na minha própria exposição aqui inicial, sobre a atividade avaliativa, mas se surgirem mais questões, a gente pode ir falando. E, no geral, ouvir os alunos e alunas sobre possíveis temas para o TCC da especialização. Particularmente é um momento que eu gosto muito, como eu disse, eu li todos os trabalhos, mesmo não sendo, enfim, não sou eu que corrijo, mas eu li tudo que vocês postaram lá no AVA, eu tenho acesso na disciplina lá, que foi feita em maio, e eu acho legal pensar, assim, as diferentes realidades que vocês trazem aqui para o âmbito da especialização, e acho que é esse o intuito, de todo esse processo.
Como eu disse, então, a ideia é ter um momento bem dialogado, com a participação de todos e todas. Nesse momento, são 16 pessoas que estão logadas aqui, né? Obviamente, essa é a limitação de estar assistindo a gravação, de não poder participar aqui junto com a gente na atividade síncrona. Então, essas 16 pessoas, acho que podem explorar esse momento para falar, tirar dúvidas. Já adianto que, né, possivelmente não sei esclarecer tudo, mas para isso que a gente tem aqui as outras colegas tutoras que podem me ajudar nesse processo. E o que ficar, obviamente, aí para trás, a gente pode depois estar retomando, talvez numa postagem ali no próprio fórum, ou em um conteúdo específico que a gente pode postar lá no Ava. Bom, a disciplina, como foi no primeiro momento, pessoal, ela tem essa característica assim, de ser um tiro bem curto. A gente que vem da graduação, como eu falei, eu sou do âmbito do serviço social, né? E até estou com a professora Jussara discutindo uma disciplina específica e agora fazendo um artigo meio que colocando o histórico aqui da pesquisa no departamento. A gente tem, assim, né, geralmente, assim, um tempo bastante considerável para falar de pesquisa e para pensar o TCC. O que, no caso de vocês, por questões objetivas da formatação da especialização, não vai ser o caso. Então, uma disciplina, ela é curta, mas, por outro lado, a gente já tem falado desde lá de maio da importância daquele período ali, maio até agora, para que vocês vão pensando, né, no TCC, obviamente, entendendo da necessidade disso para a especialização e do processo como um todo. E essa é a riqueza, acho que, da especialização, que, né, nós estamos falando aqui com pessoas já com ensino superior, que possivelmente, então, já passaram por isso na graduação. Bom, todos esses elementos da ementa, do objetivo geral, eu busquei deixar disponível lá na página do AVA, mas eu vou passar aqui rapidamente, só para ir contextualizando a ideia da disciplina, para depois eu chegar nos conteúdos e na parte da avaliação, para vocês entenderem a relação que isso tem. Bom, o objetivo geral contribui na elaboração dos projetos de TCC, coerentes com as problemáticas identificadas na prática profissional e de acordo com os padrões de trabalho científico. Então, isso foi a ideia de nós pensarmos aqui, que vocês tragam para esse momento síntese do processo de formação de vocês nessa pós-graduação, elementos e problemáticas identificadas na realidade de vocês, se possível na prática profissional, esteja ela ligada ou não à área da saúde. Lembremos que é uma especialização de gestão em saúde, mas eu sei que tem pessoas aqui que não estão, né, diretamente na saúde, então não há essa obrigação que seja um tema diretamente ligado à saúde, mas no sentido de que essas problemáticas identificadas a partir do cotidiano de vocês, seja lá onde você esteja inserido, ela seja problematizada aqui no sentido de, quem sabe, até pensar uma qualificação do seu processo de trabalho no dia a dia. Esse é o objetivo, né? É lógico que, quando nós falamos de TCC, eu brinquei no início, falando com relação ao temido TCC, nós falamos isso porque não é simples o processo, de fato. Nós temos que ter ali um processo muito bem delineado daquilo que nós vamos pesquisar, dos materiais que nós vamos ler, das leituras que nós vamos fazer e da construção daquilo que nós vamos escrever. Eu coloquei até um dos textos lá no ABA que me chamou muita atenção, até meio que complementar, se eu não me engano, coloquei, como alguns problemas na escrita que a gente tem, porque escrever de fato não é fácil. Enfim, o TCC ele engloba esses momentos e que, de fato, para a gente aqui na especialização, enquanto professores e tutoras, nós temos a total clareza disso. Para muitos e muitas aqui, há um afastamento disso, de que por vezes depois do TCC ou depois da graduação nunca mais produziu a respeito. Mas mesmo que de forma preliminar, assim, ou, né, para quem está retomando agora os estudos, é importante entender que o TCC ele envolve esses elementos, envolve padrões, como a questão da ABNT, como os elementos éticos específicos, seja na pesquisa ou não, e eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Então, acho que é um pouco sobre isso que a disciplina ela vai meio que alertando vocês, e que, na medida do possível, acho que vocês, com a velocidade de vocês, com o tempo de vocês, e são várias pessoas, né? Aqui nós já temos 18, mas na especialização são mais de 100, se eu não me engano. Vocês vão na velocidade de vocês assimilando esses conteúdos. Eu acho que, de certa forma, é uma riqueza, né? Se a gente pode assim dizer, desse ensino à distância, do qual você vai, obviamente, ali no seu ritmo, acompanhando os conteúdos, e para quem, então, está assistindo essa gravação, também fica essa dica. Bom, os objetivos específicos, obviamente, estão numa linha, né, de tentar alcançar esse objetivo geral. Orientar sobre os aspectos formais e normativos da escrita acadêmica,
apresentar os princípios básicos e os principais elementos metodológicos que compõem a construção de um projeto de pesquisa social, relato de experiência e projeto de intervenção, contribuir para a delimitação do objeto de pesquisa e intervenção, tendo em vista o TCC, e refletir sobre a prática profissional a partir da produção do conhecimento ou da proposição de intervenção junto a uma problemática observada nesse cotidiano. Bom, então, tendo esses elementos objetivos, os objetivos em vista, foram então preparadas aí as discussões, os conteúdos, conforme eu tentei colocar lá para vocês. Eu acho que existe ali algumas limitações, eu já disse isso em outros momentos, né, de colocar livros, né, pelo AVA ali, por questões autorais. Então, eu tentei trazer ali alguns elementos mais simples, né, como artigos ou alguns trechos de alguns outros conteúdos, enfim. Mas tudo no sentido da gente ir tentar atingir os objetivos que eu li anteriormente. Eu faço só um adendo, assim, um esclarecimento muito importante, que tudo isso, né, esses objetivos, eles partem da ementa da disciplina, que ela é feita pela especialização, pela coordenação, enfim. Então, isso antecede a mim, no sentido de que é a partir do que é me dado como ementa da disciplina que eu monto os objetivos e os conteúdos. Então, tudo que tá aqui posto, e a forma que está posto, tem por base essa ementa da disciplina, que seria a proposta feita pelo colegiado, pela coordenação da especialização, e eu, como professor, né, um mero, simples professor, estou aqui passando para vocês esses conteúdos. Bom, então, nesse sentido, que eu coloquei lá para vocês, e aí sendo de forma bem direta, né, objetivo, com a proposta de pensar o TCC, a discussão dos conteúdos, o que está posto ali, né, pensemos os vídeos, os artigos, os textos que estão postos lá, e depois, provavelmente, vocês vão perceber na própria proposta da avaliação, elas coadunam nessa discussão dos elementos metodológicos básicos que compõem a construção de um projeto de TCC. E aí vocês estão percebendo, né, e aí eu tenho essa dificuldade aqui de o tempo todo não estar falando de projeto de pesquisa, porque como está colocado na ementa da disciplina, tendo por base a proposta da especialização, que por vezes, né, não vai girar em torno de formar pesquisadores, mas também com essa possibilidade, ela não vai se restringir a que o TCC seja uma pesquisa. E já vou falar mais sobre isso, tá bom? Isso significa que há, então, a possibilidade de pensar a pesquisa, mas também pensar o relato da experiência. A professora Lisley está comentando ali sobre a ementa, depois ela vai falar um pouquinho mais sobre essas angústias que a gente teve, né? Discutimos muito ela e eu sobre a ementa. O projeto de intervenção, o relato de experiência e a pesquisa em si. Ok? Então, eu tentei justamente abarcar o que está na ementa, pensar justamente a construção do TCC, tendo por foco esses 3 vieses, ok? E aí, gente, eu faço assim um disclaimer muito importante, que para alguns pode não fazer sentido, mas nesse processo que eu tenho de estar acompanhando a disciplina já nesse segundo momento, de ter lido grande parte daqueles materiais que foram entregues no primeiro momento, que é esclarecer, né, que, né, o nome talvez confunda, né, o nome da disciplina, mas que essa disciplina não é nela que o aluno vai entregar o TCC finalizado, para fins da avaliação e conclusão da especialização, ok? Então, deixo bem claro aí para quem está assistindo essa gravação, para quem está ao vivo aqui com a gente, essa disciplina ela vai incentivar, né, ou trabalhar ali o planejamento desse TCC, e fará isso mediante a elaboração desse projeto de TCC, ok? Então, vocês vão perceber que na atividade avaliativa essa palavra vai aparecer muito. O projeto do TCC, projeto, né? Seja proposta aqui relacionada ali num relato, numa pesquisa, numa intervenção, mas é que vocês planejem. E aí, obviamente, a gente volta lá atrás um pouquinho, para quem, né, no serviço social a gente trabalha muito isso, mas para quem não é do serviço social e está aqui acompanhando a gente, o que é um projeto? Então, quando nós falamos de projeto, a gente está falando de planejamento. Projeto é aquilo que alguém planeja ou pretende fazer. É o esboço de trabalho que você pretende realizar. É a intenção que você tem. Então, se eu falo do projeto de TCC, é isso que estou me referindo nesse momento, nessa disciplina.
nessa intenção, né, de que você vai fazer algo lá na frente e nesse momento você vai mostrar para a gente, tutores e tutoras, qual que é a sua intenção. Obviamente, no processo, para quem já fez isso, e obviamente para quem já fez ali o primeiro momento, alguns elementos metodológicos, alguns passo a passo, alguns pontos, eles instigam muito a gente a pensar se a gente está num caminho mais ou menos certo ou se a gente precisa aprimorar um pouquinho mais. Porque falar de planejamento, né, todos vocês sabem, no cotidiano de vocês, na vida de vocês, às vezes não é simples de ser feito. E no TCC a gente trabalha um pouco isso, no sentido de pensar que esse projeto, essa intenção, e estamos aqui esclarecendo, né, as tutoras, a coordenadora e eu, ela vai ter que ir lá na frente, e já vou passar os prazos, as datas, ela vai ter que sair do papel e ser executada. Então, é aí que a gente põe um pouquinho assim, a preocupação, a gravidade de pensar elementos viáveis, elementos do qual eu tenho a facilidade de fazer, que eu tenha gosto, que vai dar dentro do prazo e coisas do gênero, né? Porque, como já dizia os mais antigos, né? No papel aceita tudo. Mas aqui na proposta da disciplina, nós já estamos trazendo que esse planejamento ele vai ter que ser executado ali na frente, logo ali, inclusive, tá? E aí, só mais um pouquinho ali, né? Projeto do latim projecta significa literalmente colocar adiante. A elaboração de qualquer projeto depende de dois fatores fundamentais: a capacidade de construir a imagem mental de uma situação futura e a capacidade de conceber um plano de ação a ser executado em um determinado tempo que vai permitir a sua realização. Olha como isso é sério. Então, na graduação, da onde eu tenho mais experiência, né, com os alunos, a gente fala isso o tempo todo. Particularmente, eu sempre digo, olha, um projeto bem feito ele já é 50% do TCC. O inverso também, se ele está mal feito, ele vai dar muita dor de cabeça lá na frente, porque ele vai precisar ser executado. Em resumo, o projeto ele é um instrumento que servirá como guia para as ações desse estudo. Então, é disso que a gente está falando aqui quando nós falamos em uma atividade que visa o projeto do TCC, né? E aí a gente faz, obviamente, esse esclarecimento, que até para mim, na época, quando comecei a conhecer aqui a especialização, também fui me habituando, né? Porque quando a gente vai, então, se dispor a projetar esse TCC nos moldes do que eu estou falando, a gente tem que ter em mente alguns elementos. E no caso aqui, especificamente olhando para a nossa especialização de gestão em saúde, como é que pode ser o TCC? Ele pode ser tanto uma pesquisa social, seria essa produção do conhecimento sobre um assunto, tendo por base um método científico. Falando aqui da graduação em serviço social, é basicamente o que a gente faz nos nossos TCCs. Mas no caso aqui, do TCC e da especialização em gestão de saúde, pode ser também um relato de experiência. E isso, se der tempo até hoje, aqui no final, né, vamos ver o tempo, depois eu até queria ouvir quantos de vocês já tiveram essa oportunidade de escrever um relato de experiência. Porque nesse momento dessa especialização, o relato de experiência ele também pode ser o TCC. Né? E esse relato a partir de uma experiência, de uma atividade, de uma realidade a qual mereça ser compartilhada, né? Sobretudo, obviamente, no âmbito profissional de vocês, onde vocês estão inseridos. E pode também ser, inclusive, o relatório de uma intervenção realizada no âmbito profissional. Sobre isso eu vou falar um pouquinho, tá? Tudo bem até aí, gente? Vou seguindo aqui por causa do tempo, tá? E aí, gente, só brevemente, aí a título da proposta, do meu papel aqui, enquanto professor dessa disciplina, independente da escolha, né, vejamos ali de novo, a pesquisa social ou o relato da experiência, independente da escolha que você fará a partir dos seus interesses, daquilo que você se define mais, alguns elementos eles devem ser considerados, e eu queria passar assim bem rapidinho por isso, tá? Porque a gente já tratou em outros momentos, mas eu acho que é importante para quem está assistindo a gente aqui ou quem está vendo a gravação. O primeiro que eu coloco tem relação com a questão ética. Então, a produção de pesquisa que envolve seres humanos precisa obrigatoriamente passar por um comitê de ética em pesquisa, que seria a Plataforma Brasil, que, como eu já falei, se eu lembro bem, nós já tratamos, inclusive eu, na disciplina de metodologia e acho que na própria disciplina de TCC1. Então, pesquisas que envolvam seres humanos precisam passar pelo comitê de ética. Esse é um ponto importante. Documentos, como prontuários médicos, também necessitam de aprovação desse comitê. Então, isso é importante esclarecer, porque independente, então, do que você escolha, esses elementos eles têm que ser pensados. E no próximo item eu vou dizer por que a gente tem que tomar essa atenção aqui.
Mas continuando aqui ainda nessa questão ética, os relatos de experiência também, quando trazem informações institucionais, também devem ter a preocupação da devida autorização na exposição das informações. Então, esse é um elemento, inclusive, né, com acho que a recente, né, Lei de Proteção de Dados, ela colocou para a gente, enquanto professores, professoras e tutoras, e a coordenação, assim, que vocês tomem esse cuidado. Então, eu fiz um contato com quem representa aqui o Comitê de Ética em Pesquisa na UEPG, por exemplo, e me foi dito que um relato de experiência, ele não passa pela plataforma Brasil. Não precisa passar pela plataforma Brasil. Mas, na elaboração desses relatos, tá, gente? A gente gostaria de deixar claro aqui, deve haver o cuidado na divulgação e apresentação de dados institucionais sem a devida autorização. Então, esse é um aspecto assim que a gente tem pontuado, né? Por exemplo, com quais dados institucionais eu devo me preocupar? Aqueles dados privilegiados, dados que não são públicos e que eu tenho acesso pela condição de ser um servidor ou um empregado de uma determinada instituição. Dados pessoais de clientes, contribuintes que não consentiram para estar no meu relato. Aí eu faço aí a referência à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses elementos, eles colocam para a gente que mesmo no relato de experiência, a gente tem que estar assim, um pouquinho antenado para isso, né, no sentido de não infringir nenhuma norma ética institucional do qual a gente está envolvido aí nessa atividade. Qualquer uso do nome de setor, hospital, departamento no relato de experiência a meu ver, passivo de uma consulta à instituição ou participante sobre a necessidade ou não de autorização por escrito. Então, a gente tem que estar sempre nessa ideia, né, gente, de pensar assim, quais os riscos de expor dados institucionais sem a devida autorização. E há também, né, gente, alguns cuidados nesse relato que a gente tem que pensar para o caso de participação, citação de usuários, funcionários nos termos. E aí a gente recorre lá um pouco aqueles documentos que vocês já estão acostumados, né? Do termo de assentimento, do termo de consentimento livre e esclarecido, ok? Então, lembrando, tá, gente, que eu estou falando aqui do relato de experiência. A pesquisa científica, que vai envolver seres humanos, ela é ainda mais complicada nesse elemento ético, porque passa pelo comitê de ética, como a gente já viu em outros momentos. É que, como eu disse, a consulta que eu fiz no Comitê de Ética aqui da UEPG é que o relato de experiência não passa pela plataforma Brasil. Mesmo assim, a gente tem que ter esses elementos do cuidado ético, de, por vezes, um dado que a gente vaza lá institucionalmente, né? Porque os dados públicos, tudo bem, mas e dados que não são públicos, mas eu tenho acesso porque eu sou servidor? Até que ponto eu preciso de uma autorização? Enfim. Então, para caso de utilização de informações de dados institucionais no seu relato de experiência, sugere-se essa preocupação com a autorização ou anuência por inscrito. E aí, gente, né, eu tento resumir ali a preocupação minha aqui enquanto professor, de todo o corpo que está aqui organizando essa especialização. As preocupações vão em torno de atentar aos cuidados éticos para a preservação de dados pessoais e institucionais, e também, né, a meu ver, no sentido de resguardar o aluno de possíveis implicações jurídicas. Então, eu coloco isso como um aspecto primário para a gente pensar, seja na pesquisa, ou seja no TCC de relato de experiência, que a questão ética ela vai ser um elemento. Aí. E aí, aqui, rapidinho, tá, gente, pelo tempo, meu Deus, estou me estendendo muito. Existe uma pesquisa que não precisa passar pelo comitê de ética e nem ter a necessidade de autorização institucional prévia. E aí eu faço aqui rapidamente, tá, gente, uma menção à pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, gente, é quando nós olhamos o nosso objeto e produzimos um conhecimento a partir das referências bibliográficas. O que Marconi e Lakatos chamam de as fontes secundárias, aquelas que já passaram por tratamento. Eu só faço assim, rapidamente, gente, um disclaimer aqui, e faço isso, obviamente, como eu disse, a partir dos materiais que eu li de vocês na disciplina de TCC1, que a pesquisa bibliográfica, por vezes, ela é um pouco complexa, né? E ela pode ser nesses níveis que eu estou tratando aí com vocês, da revisão narrativa ou tradicional da literatura, revisão sistemática, revisão integrativa,
a meta-análise, que vai numa linha mais estatística, o estado da arte e o estado do conhecimento. Então, obviamente, o próximo item eu vou falar sobre o tempo, e talvez para alguns de vocês aqui vão falar, poxa, então a pesquisa bibliográfica é a minha saída. Eu acho que é importante, assim, entender esses elementos. Primeiro, de que a pesquisa bibliográfica é importante ter o gosto pela leitura. Segundo, que nós temos ali, por exemplo, e eu vou passar rapidinho por conta do tempo, da revisão narrativa ou a tradicional da literatura, que a gente pode entender como a mais básica dessas revisões, né, dessas revisões bibliográficas, que elas são, assim, uma mera síntese de autores que você selecionou. É lógico que eu estou sendo bem simplista aqui por causa do tempo, que eu estou começando a ficar preocupado. E aí, pelos trabalhos que, obviamente... Peterson, eu só vou te interromper, não fica preocupado, tá? Porque, assim, é melhor ficar bem à vontade, não correr. E, assim, depois eu posso fazer em outro momento uma web. Então, é de fundamental importância que você vai tirando. No chat também já está aparecendo. Então, não se preocupa, tá? Use o tempo que precisar, porque esses momentos são preciosos, né? E depois, com certeza, o pessoal vai assistir também. Então, assim, fique bem à vontade, não se preocupa. Se a gente vê que se estende muito, essa minha fala, essa minha inserção, eu faço em outro momento, tá? Fica bem à vontade. Desculpe te interromper. Não, beleza, obrigado. É importante. Eu comecei a olhar o relógio aqui e fiquei preocupado. Então, essa revisão narrativa ali, vamos bem então ali, olhando esse slide, né? Ela é aquela mais básica no sentido de revisar publicações mais tradicionais ou atuais de um determinado tema. Eu percebi que muitos do que os alunos trouxeram ali se restringe a pensar a pesquisa bibliográfica nesses termos de uma revisão do qual você, por exemplo, não tem critérios muito rígidos em torno das obras que vão ser incluídas ou excluídas. Então, essa, de forma bem geral, ela acaba sendo a mais básica de todas e aquela revisão do material, a síntese de autores que você escolheu. Eu fico bem na dúvida, como eu disse com a professora Lisley, se isso, essa revisão, essa passeada por alguns autores que você seleciona, ela é suficiente para o TCC. Eu entendo que na graduação, por exemplo, não é. Ela não é. Então, eu acho que depois a professora Lisley, a gente pode pensar aqui, a forma que a pesquisa bibliográfica, ela pode vir numa perspectiva um pouco mais aprofundada do que a mera revisão de literatura nessa perspectiva narrativa mais tradicional. E aí, obviamente, eu não vou falar aqui de cada uma dessas, né? A revisão sistemática, a revisão integrativa, a meta-análise, que é mais estatística, o estado da arte, o estado do conhecimento. Mas, de forma resumida, eu tenho a compreensão de que esses tipos de pesquisa, nesses termos dessas que eu acabei de dizer, elas são mais rígidas do que essa mera revisão de literatura, no sentido de, por exemplo, da necessidade da gente delimitar uma questão muito, muito bem delimitada a ser respondida no meu TCC. Então, eu delimito um problema do qual as fontes bibliográficas vão me dar a resposta. Então, essa resposta dessa pergunta produz, por vezes, um novo conhecimento. Eu também entendo que essas propostas elas são mais rígidas, né, da revisão sistemática, revisão integrativa, meta-análise, estado da arte, estado do conhecimento, pela necessidade que tem de definir critérios de inclusão e exclusão para a escolha das obras. E aí nós estamos falando de uma metodologia mais detalhada, de, por exemplo, quais são as bases de dados que eu vou pesquisar? Obviamente, já se sugere, né, gente, que você faça escolha por uma, porque senão você não dá conta. E eu coloquei ali no slide as que são as mais conhecidas, né, as mais principais, o portal de periódico da CAPES, o banco de teses e dissertações, a Cielo, o Google Acadêmico. Então, qual dessas que eu vou escolher? Metodologicamente, nessa proposta assim, mais rígidas, que eu entendo que acho que é por aí que o TCC pode ir, ele vai pedir outros elementos. Quais são os descritores utilizados na minha busca? Qual o idioma que eu vou escolher os artigos? Os anos de publicação? Enfim, então eu estou dizendo assim para vocês que nós estamos falando de uma compreensão um pouco mais rígida da mera revisão de literatura
e que, por vezes, se resume a passar por autores a partir da seleção que eu mesmo faço, né? Então, acho que é importante, né, depois, talvez, a gente tratar um pouco mais disso, né? E temos pessoas aqui que entendem do assunto até melhor que eu, para que o TCC, no caso aqui da especialização, ele não seja uma simples revisão de literatura sem um objetivo muito claro do que você quer alcançar com aquilo. Acho que o elemento do objetivo é muito importante, né? Então, eu faço esse disclaimer sobre a pesquisa bibliográfica, tá, gente? No sentido de que o próximo item que eu falo ali é sobre o tempo para a elaboração do TCC. Ele vai preocupar muitos de nós aqui no sentido de, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Vou fazer a pesquisa bibliográfica, né? Porque, de fato, a pesquisa bibliográfica ela não vai envolver entrevista, ela não vai envolver análise documental, ela vai envolver você e um computador. E, por vezes, é uma saída interessante. Mas eu acho que a gente pode tentar, sim, a partir desse exercício da pesquisa bibliográfica que vocês fizerem, produzir um conhecimento sobre esse material. E essas formas de fazer pesquisa bibliográfica que eu cito aqui, elas podem ser uma saída. Posso, se for o caso, deixar alguns materiais específicos sobre cada uma delas lá no AVA. Eu acho que o processo assim, da orientação também vai esclarecer muito vocês com relação a isso, mas só faço esse disclaimer porque eu percebi assim, uma certa simplificação dos materiais que foram entregues, sobre a pesquisa bibliográfica para ela avançar para além de uma mera revisão narrativa. Então, um outro elemento que eu estou colocando, né, só voltando aqui, né, eu estou elencando alguns elementos a serem considerados. Falei da questão ética, sugeri aí a pesquisa bibliográfica, né, para meter o meu bedelho, e agora eu vou falar do tempo para a elaboração do TCC. Eu acho que isso é muito importante, daí, né, se a professora Lisley quiser ir conversando comigo, com relação aí ao tempo, né? Nós temos até a entrega prevista para o final de abril de 2024. Então, esse é assim, um elemento muito importante que para quem vem da graduação, como eu falei aí do serviço social, né, nós temos 1 ano de orientação e tal. No caso, para vocês, as orientações iniciam em março de 2024 e a entrega em abril de 2024. Então, esse é um elemento importante para, nesse momento do planejamento do projeto, vocês considerarem. Por exemplo, o comitê de ética que eu estou falando, ele se reúne uma vez ao mês. Então, se há um atraso e você não entrega dentro de um mês, você só vai ter a chance no outro mês. Lá se foram 30 dias. Ou se precisa de uma correção, né, o comitê de ética fala, faltou um documento. Você vai mandar e a próxima reunião é só no outro mês, daqui 30 dias. Então, olha só esses elementos, a forma que a gente está trazendo aqui, para vocês pensarem que o tempo ele deve ser considerado nesse processo. E aí, como eu tenho colocado, uma preocupação assim, bem pessoal, que a ementa traz a possibilidade de um projeto de intervenção. Gente, eu acho que é importante avaliar, para quem está aqui ouvindo essa gravação, está aqui hoje, a viabilidade de você pensar hoje o planejamento, a elaboração, a execução e a avaliação de um projeto de intervenção. Por conta disso que a gente está colocando ali. O tempo para a elaboração do TCC tem que seguir esse cronograma que está aí. É certo, né, professora Lisley? Isso mesmo. Eu até eu estou mexendo, né, em todo o cronograma para vocês terem uma ideia. Depois que você vai projetar, eu vou projetar toda a ideia do cronograma, né? A gente não vai olhar as datas, tá? Porque a ideia é de vocês verem as ofertas e os módulos, né? Sim. Né? Então, a ideia de que como nós estamos e o que ainda a gente tem pela frente, certo? Então, a disciplina do Peterson, TCC, ela foi dividida em 2 momentos, isso foi uma opção nossa, e a partir desta possibilidade, metodologia abriu o módulo 2 e TCC está abrindo o módulo 3. Então, nós estamos entrando no módulo 3. Junto com o TCC, nós temos mais 3 disciplinas, certo? E não é tem alguém querendo... deixa eu ver se eu consigo adicionar pessoas. Deixa eu ver. Pode deixar que eu adiciono, pode falar. Tu consegue? Perfeito. E aí, a ideia é que não é o TCC que vai orientar e vai construir o trabalho, certo? Nós teremos a figura do orientador. O Peterson, o professor Peterson, ele vem com o propósito de que vocês construam a proposta, já comecem a vislumbrar
e deixar tudo redondinho para assim que entrar o orientador, ele pega esse trabalho e nesse período vocês vão ter que finalizar. E aí o Simvaldo colocou, sim, 1 mês, tá? Então, a partir disso, nós temos uma série de orientações e esclarecimentos para fazer para vocês, tá? Então, não surtem, se acalmam, né? Tudo vai dar certo. O orientador, ele está em fase de edital. Então, nós não temos orientador agora. O que nós temos são 2 professores para as próximas disciplinas e o professor Peterson fazendo esse encaminhamento, certo? Então, assim que o Peterson terminar, a gente já mostra para vocês como é que está constituído os módulos, o que a gente já fez, o que a gente não fez, e o que nós temos pela frente, tá? Então, assim, humanamente falando, enquanto professora, e essa tem sido uma preocupação do Peterson desde que ele assumiu a disciplina, né? Assim, é uma preocupação muito presente, ele tem nos colocado isso, que humanamente é inviável fazer um trabalho muito extenso em 1 mês, tá? Então, esse orientador vai buscar vocês, ele vai receber uma única bolsa, né? E a ideia, então, que ele se aproxime, um orientador possivelmente tenha 5 a 10 orientandos, porque é assim que funciona, né? Então, a ideia é que ele acompanhe, né, mais de perto essa construção desse material. Então, para isso que o Peterson está trazendo, né? O que nós temos de possibilidade, o que é viável, certo? E o que realmente, pensando nesse período, talvez nós teremos que abortar, né? E fica para um mestrado, e fica para um outro momento, né? Então, vejam, pesquisa em comitê, né? Submeter pesquisa no comitê de ética, tá? De minha parte, eu não vejo problema. Mas essa pesquisa ela já tem que estar construída e já tem que estar começando a submissão. Veja, nós estamos em novembro. O Comitê de Ética da UEPG, ele se reúne, ele tem uma agenda, um cronograma. Então, se o nosso projeto for submetido depois que esse pessoal já se reuniu, né, dependendo da agenda, dezembro, na primeira semana, é a última reunião. Tem um recesso, né? E tem um recesso, exatamente. Então, volta, se aprovado, ele volta só em fevereiro, né? E aí, vejam, fazer a pesquisa de campo, construir o material, não é o Peterson e nem as tutoras que irão acompanhar, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. As tutoras são responsáveis pelo acompanhamento didático-pedagógico das disciplinas e das tarefas, no sentido de tirar dúvidas, no sentido de mediar o diálogo com a coordenação, com a secretaria, né? No sentido dessa leitura mais cuidadosa do que vocês vêm produzindo nas disciplinas, de dar o feedback, mas as tutoras não serão responsáveis para ler esse material, né? Então, é muito importante essa web no sentido de nós pensarmos e amadurecermos as nossas escolhas. Estou ficando feliz porque tem mais gente entrando, né? E por isso que nós conversamos muito e estamos tentando afinar, todo mundo aqui, né? As tutoras, o professor Peterson, eu, para a gente afinar o encaminhamento que não seja muito trabalhoso, que vocês não fiquem muito preocupados, que quando chegar esse orientador, vocês já tenham mais clareza, né? Independente das nossas facilidades ou dificuldades, tá? A pesquisa hoje, ela tem sido muito cuidadosa com essa questão da ética, né? Em especial, né? Que bom que nós temos uma série de resoluções que nos protejam. Nós, como usuárias, ou como pacientes, ou enfim, nós também não gostaríamos de estar expostos numa pesquisa que a gente nem deu o nosso aceite, né? Então, a gente sempre pensa nessa ideia de se colocar no lugar do outro. Então, nós estamos pensando em possibilidade. Por isso que o Peterson vem sinalizando algumas questões, tá? Peter, eu acho que por enquanto é isso. E Marcos, aí... Oi? Marcos quer fazer uma pergunta? Marcos, por favor, eu não te vi, desculpa. Só pegando o gancho da Prof. Slay, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa na questão do prazo, mas eu acho também para a gente pensar a questão de um planejamento execuível, né? Nessa questão do que é possível ser feito. E aí eu acho que só um adendo que eu queria fazer, que eu lembro que no meu tempo de TCC, lá em 2019,
a gente tinha uma certa morosidade da Plataforma Brasil em aprovar o projeto. Demorava um pouquinho, né? E aí eu acho que talvez seja para a gente pensar esta questão dos projetos que foram submetidos à Plataforma Brasil, porque eu lembro até que para a gente partir para a coleta de dados, a gente tinha que ter o projeto aprovado na plataforma. E em 30 dias, talvez fique um pouco corrido, você coletar dados, fazer análise e discussão, né? Então, só para a gente talvez ainda amadurecer melhor essas questões de planejamento, o que pode ser viável ou não, né? Era só essa observação. Eu não sei se mudou nesse contexto atual, a Plataforma Brasil, mas eu acredito que deva ser a mesma demora, né? Então, aí para pensar que são os processos que vão exigir do aluno, né? Mas que pode também inviabilizar a execução do projeto, né? Acho que é isso que eu queria falar. Excelente, Marcos. E assim, ó, pensando nisso, essa preocupação que o Peterson está trazendo, está indicando para a gente cuidar, né? Então, assim, se nós temos a sorte de submeter um projeto, esse projeto já está bem construído, né? E é moroso também seguir na Plataforma Brasil. Se nós temos a sorte de pegar logo na primeira agenda, né? Da reunião, beleza, ele já é distribuído, né? E na primeira agenda ele vai ser avaliado. Agora, se nós submetemos logo após essa reunião, muitas vezes demora realmente, né, para fazer, porque é uma equipe, né, um conselho, né, e que não analisa somente, né, os nossos projetos. A UEPG, ela é referência, o Comitê de Ética é uma referência, né, para toda a região, para outras universidades também que podem submeter. Então, temos mestrado, temos doutorado, temos graduação. Então, imaginem a quantidade de material que tem. Feito isso também, eu acho que nós temos boas possibilidades, né? Outra coisa que eu gostaria de reforçar, que eu não consegui falar antes, que eu estava no trânsito, o nosso projeto político-pedagógico do nosso curso, ele tem bastante coisas novas, tá? Eu tenho que informá-los que eu não participei desse processo de construção desse projeto. Nós tivemos sempre professoras muito engajadas na área da saúde, né? E que esse projeto ele já foi reformulado, né? Não é a primeira edição do curso, certo? Nas outras edições eu participei como professora de TCC, de metodologia, e já orientei muito TCC na pós. Então, esse projeto ele veio com disciplinas bem redondinhas, né? Passou por uma reformulação curricular, ficou um pouco menor, enxugou o curso. Não estamos fazendo atividade presencial por uma série de questões, embora tenha previsto, tá? Só que nós temos algumas lacunas nesse projeto. Ao mesmo tempo, ele foi aprovado com elogios, né, na UAB, na CAPES, foi aprovado na íntegra, sem alteração. Nós temos algumas questões abertas. Por exemplo, a ementa do TCC, né? Então, ela diz muito, mas, ao mesmo tempo, ela não diz nada, certo? Então, ela está muito ampla. E também ela não nos detalha sobre o que podemos e o que não podemos fazer. Por exemplo, a apresentação do TCC, fala lá. Não sei como a gente vai proceder essa apresentação, né? O projeto não faz nenhuma referência. Então, agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando lapidar essas lacunas e tentar fazer o melhor encaminhamento de acordo com o perfil de vocês no curso. Quem faz o perfil, quem fala sobre e dá o feedback, são as tutoras, são os professores, a partir das atividades, é a fala de vocês, né? Então, todo esse acompanhamento que nós temos enquanto atores desse processo, nós já temos um bom feedback de vocês, né? Os relatos, enfim. Então, a ideia é que nós vamos tentar, né, lapidar isso para que a gente possa fazer um trabalho execuível, como o Marcos falou muito bem, né? Dentro das nossas possibilidades e nas nossas condições de uma pós-graduação. Então, estamos tentando, né? Eu estou tentando já umas 2 semanas. Aqui o NUTEAD, ele passou por um processo muito grande de mudança, que eu acho que isso também preciso falar. Ele saiu do nosso campus, né? Quem não conhece a instituição, talvez é algo assim, né, fora do contexto de vocês eu estar falando. O NUTEAD, ele ocupava um espaço institucional e agora ele foi para um outro, porque ele teve um crescimento muito grande. E o NUTEAD, ele se dividiu em equipes para assessorar os cursos, desde graduação, desde pós. Então, nós, na pós, não é só a nossa, nós temos, gente, para vocês terem uma ideia, nós temos de 5 a 7 mil alunos nas
dos nossos cursos, né? Então, a nossa equipe de pós, ela esteve também participando de um evento. Então, nós estamos com uma dificuldade de bater o martelo com algumas questões. Tenho algumas autonomias, mas a minha autonomia também ela tem uma certa limitação, porque eu não posso fazer tudo o que eu gostaria, né? Então, nós estamos consultando, né, a parte pedagógica, avaliativa do curso, se nos permite um determinado formato mais enxuto, para que vocês possam produzir nesse pequeno tempo. E acho que depois a gente pode, eu vou retomar o cronograma todo da pós, mostrar onde é que nós estamos, o que a gente tem para frente, até para vocês começarem a se organizar. Então, a previsão, sim, o Peterson falou corretíssimo, a previsão é final de abril, certo? A previsão. Nós temos março e abril como se fosse uma previsão no cronograma para a apresentação do TCC. Nós não sabemos se podemos jogar mais para frente por causa das bolsas, por causa do prazo. Então, tem tudo isso que eu preciso ainda do aval do NUTEAD, certo? Se nós conseguirmos mais um mês pela frente, ótimo, né? Então, a gente tem mais um tempinho para fazer o TCC, embora esse professor só tenha um mês de contrato oficial, né? Então, temos que sensibilizar esse professor também. Então, sim, tem algumas coisas burocráticas que eu dependo de uma instância superior para que eu possa fazer essa articulação. Acho que, por enquanto, seria isso. Beleza, vou só continuando aqui, então. Mas, assim, eu acho que, no geral, até do que a Joyce perguntou ali, depois a gente pode voltar, possivelmente a gente consegue dar um tempo a mais para o prazo aqui do projeto de pesquisa, né? Que hoje eu coloquei ali como a data do dia 7 de novembro, porque é a data final, mas a gente depois acho que consegue negociar ali um tempo a mais, tá? Mas então, voltando aqui, né, a questão é o tempo, né? Lembrando que a gente não está aqui nos elementos que a gente precisa considerar para fazer esse planejamento. A gente falou da questão ética, seja na pesquisa ou no relato de experiência, tá, gente? Não esqueçam disso. O relato de experiência, por mais que não passe na plataforma Brasil, também tem elementos éticos ali, os dados que você vai utilizar, por vezes a autorização ou a anuência por escrito da entidade onde você está fazendo o relato. Isso a gente não pode deixar passar. Estamos trazendo aqui a questão do tempo, que a gente, né, pelo visto aí, causou já um alvoroço, porque de fato é uma preocupação. Eu coloco aqui como uma preocupação, porque está na ementa, é a questão da viabilidade de um projeto de intervenção nesse curto tempo, tá, gente? Então, obviamente, conversando com as tutoras, a professora Jussara até comentou, talvez um projeto de intervenção muito pontual, né? Achei interessante, né? Como um dia de campanha, campanha de conscientização sobre a prevenção, né? A professora Lúcia sempre faz aquele dia de orientação sobre os direitos previdenciários aqui no Terminal Central de Ponta Grossa. Enfim, então teria que ser uma proposta de intervenção muito curta, né? Porque pensemos que depois o processo que vai culminar com o TCC, para quem escolheu esse projeto de intervenção, ele vai ser relatar todo esse processo, no sentido da elaboração, da contextualização do objeto que sofreu a intervenção, os objetivos, as metas, o período de execução, o público-alvo, como se deu a execução, os resultados, como deu a forma da mensuração e avaliação, né? Ou seja, o projeto de intervenção, para quem optar agora por isso, ele vai, né, no processo de construção do TCC lá em março e abril, entender que essa intervenção ela deve ter sido finalizada ou está em vias de finalização. Eu acho que, né, conforme até o Marcos falou, e a minha proposta assim, é colocar todos os elementos aqui em jogo para vocês, para que vocês decidam, a partir desse contexto que tem, que muitos de vocês vão falar, mas não é o ideal, não devia ser assim, mas é o que tem. Então, acho que a partir dessas limitações, a gente vai vendo, poxa, poderia fazer um projeto de intervenção joia. A pergunta é, vai dar tempo, né? Porque você pensa, disso vai depender depois da construção do relatório, para quem agora me mandar um projeto de intervenção. Você já vai ter que ser, o seu TCC vai ser o relatório desse projeto já finalizado. Então, não tem um modelo específico sobre esse relatório, mas geralmente é isso, né? Você contextualizar, você descrever como foi o processo e descrever como foi a avaliação. E existe, inclusive, por vezes, não vou entrar muito aqui pelo tempo, critérios de indicadores de avaliação que são de médio a longo prazo. Eu não sei no período que tem, você vai conseguir aferir se você atingiu as metas e os resultados. Enfim. Por fim, então, gente, né, para a gente ir avançando,
Um outro elemento que eu acho importante, eu coloco muito a partir do que a Lisley tem batido na tecla comigo, é que independente da escolha que você faça da pesquisa ou do relato de experiência, que seja ali uma problemática que tenha relação com o seu cotidiano de trabalho, como eu falei no começo. Então, se possível, atrelar, né, buscar atrelar o trabalho de conclusão de curso com problemáticas identificadas na sua prática profissional. E quando nós falamos muito em problemática, né, problema, seja de pesquisa, um problema que necessite uma intervenção, eu gosto muito dessa citação da Minayo, que fala que nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da nossa vida prática. Então, isso é importante que vocês tentem trazer para o TCC, nesse processo síntese do que foi apreendido nesses anos da especialização, explorando a vivência de vocês, seja na unidade de saúde, seja no CRAS, seja na prefeitura. Por isso que, então, como eu disse, cabe bem pensar, para quem for o caso, relatar uma experiência. Coloquei alguns exemplos de relato de experiência lá no ABA, para você tentar ali ver como é que é. Obviamente, deva ser uma experiência que mereça ser compartilhada, e aí você vai poder avaliar sobre isso, sou eu, não é a tutora. Enfim, compartilhar compartilhar experiências exitosas que mereçam ser compartilhadas e que tenham relação com os conteúdos da especialização, não necessariamente só da saúde, mas da gestão, das políticas sociais, dos elementos que compõem tudo que está sendo discutido nas disciplinas que você tem. Então, pensamos assim, justamente de convergir na ideia de que quando a gente pensa e problematiza o nosso trabalho, a gente qualifica as nossas ações. Aí, rapidinho, né, para não ficar monopolizando do jeito que eu estou aqui, rapidinho sobre a atividade avaliativa, até no sentido de que, por vezes, são dúvidas, né, que aparecem aqui, eu gostaria de falar rapidinho. Gente, a atividade avaliativa, ela consiste na revisão do projeto de TCC. Com todos esses elementos que eu estou tentando aqui, quase nessa 1 hora aqui, falar desesperadamente, né? Os elementos da questão ética, os elementos do tempo que você tem, os elementos que colocam assim a possibilidade de você refletir sobre o seu cotidiano, enfim. Então, é revisar esse projeto. Dentro, e aí eu estou colocando aí justamente o que foi postado lá no AVA, dentro daquilo que a especialização abre de possibilidades e a gente acabou de conversar. Seja um projeto de pesquisa, você vai fazer, né, seja a pesquisa, você vai fazer um projeto da pesquisa. Lembrando, não é a pesquisa. Essa disciplina não vai receber o TCC. É o planejamento que você faz dessa pesquisa e nós damos o nome de projeto de pesquisa. E lá no AVA, né, não sei se é o caso aqui, está todo o modelinho que eu peguei dos principais modelos que tem metodológico dos pontos de uma pesquisa. Segundo, relato de experiência. Então, qual é a proposta desse relato de experiência? E aí, no modelo que eu coloco lá, eu tento assim, deixar bem claro isso, né? Não é o relato em si também que eu quero agora. Eu quero qual que é a proposta. E você falar, mas eu não estou entendendo. Eu acho que o modelinho lá, gente, está bem claro no sentido assim, do que você vai falar. E aí eu acho que tudo isso, além de contribuir com a nota que a gente tem que dar, contribui com você sozinho, né? E a gente sempre fala que o processo dessas atividades ele é muito solitário, de você pensar. Então, isso deve ser relatado? Será que eu tenho um elemento suficiente? Porque às vezes na nossa cabeça parece que é uma coisa assim que mereça, mas a gente vai pensando ali, e isso é você mesmo, sozinho, que vai pensando, pô, mas eu acho que não tem ali esse aspecto, enfim, não fiz essa análise de conjuntura antes. E o mesmo com a proposta de intervenção, né? O projeto de intervenção. E aí, então, essas são as orientações que estão lá, de forma bem rapidinha, para a gente já ir finalizando, então. Vocês vão fazer, conforme está colocado lá no AVA, o arquivo, e vocês vão usar o Word, o editor de texto que você tem aí, né? Então, assim, é muito semelhante àquilo que foi feito na primeira parte da disciplina. Eu vou mostrar no último slide daqui a pouco um modelo bem simples de capa que vocês vão fazer, peguei de acordo lá com o manual da ABNT. Enfim, então é nesse sentido. Não há necessariamente, na minha visão, aqui uma preocupação com o número de páginas. Há uma preocupação que a partir da escolha que você faça, seja do projeto de pesquisa, da proposta de relato ou do projeto de intervenção, que você siga o roteiro que está lá. E tente, assim, ao máximo fazer isso, tá, gente? Nos trabalhos que eu li, assim, eu acho que eu parabenizo, né, os que tentaram ali, mas alguns foram muito sucintos ali, no sentido de que, como eu estou falando, isso depois lá na frente vai se manifestar num problema, mesmo que você seja aprovado aqui na disciplina de TCC. Porque a hora que você for executar, você vai falar, poxa, mas eu não previ isso. A ideia é que nós, né, façamos esse planejamento agora
e por vezes não é algo mesmo simples, né? Enfim, não é necessária introdução e considerações, sugiro que siga lá o roteiro escolhido. Essa orientação aí é colocada pelo próprio pessoal do Nutead, né, de salvar o arquivo com um tamanho máximo de 5 megabytes. O valor, então, vai ser 100, no sentido de que a gente não vai ter outra atividade avaliativa nessa disciplina. E peço, obviamente, né, gente, o cuidado aí, a preocupação com elementos como o plágio, né, para não pegar o copia e cola da internet, ou, enfim, a inteligência artificial que está aí do chat GPT, né. Eu acho que a gente tem que, né, nessa fase que já de uma pós-graduação, olhar para esse momento e tentar fazer aquilo que a gente pode nesse momento da nossa vida. Sabemos, como a professora Leslie colocou, todos nós aqui que vocês trabalham, têm filhos, têm uma vida aí, né, uma rotina, mas eu acho que numa disciplina ali de tentar em alguns momentos na semana parar para pensar, a gente consegue fazer algo aceitável. E aí eu vou tentar depois disponibilizar ali, né, a capinha, uma capinha bem simples, que é o modelo que está lá no manual da BNT da UEPG. Universidade Estadual de Ponta Grossa, núcleo de tecnologia, especialização, o nome, projeto, né? Eu acho que é projeto do trabalho, coloquei de trabalho ali. Se possível, colocar ali embaixo, acho que ajuda, né? Se é um relato de experiência, se tem relação com o projeto de pesquisa, se tem relação com o projeto de intervenção. Ponta Grossa, que é a instituição onde fica o Nutead, e a data. Então, é bem simples. E aí, já a próxima página já seria aquele roteiro, conforme eu estou pedindo lá. Bom, gente, a princípio, né, para a apresentação seriam essas considerações. Eu vou passar para a professora Leslie, depois a gente pode ir conversando à medida do que for interessante e do que eu puder ajudar, mas, obviamente, eu conto também com as demais tutoras para ir conversando com a gente. Muito bem, Peterson, excelente, tua fala foi extremamente esclarecedora, tá? E aí, assim, com muita calma, né, e trazendo essa preocupação de vocês, a gente vai tentar lapidar algumas dúvidas, tentar responder algumas coisas. Tem respostas que eu não vou conseguir dar, né, tem respostas que não dependem de mim, né, então a gente vai tentar construir juntos uma proposta que seja viável, né. Então, novamente, eu vou explicar por que a gente tem TCC, por que a gente teve metodologia e por que a gente teve TCC. Eu já fui professora dessas duas disciplinas, a prof. Jussara, nas edições passadas, foi prof também, creio que várias vezes a prof. Jussara trabalhou na disciplina, ela foi prof de pesquisa e de metodologia, e essa disciplina, quando chegava o TCC, ela ficava muito longe, né? Então, embora ainda temos alguns meses pela frente, mas ela ficava muito longe da proposta de quando vem o orientador para acolher vocês, certo? Então, qual é a ideia da gente ter dividido o TCC, de vocês terem amadurecido, terem conversado, né? Terem feito essas aproximações a partir da metodologia e do TCC? Tem que retornar, né? Dá para dar uma boa lida, dá para retornar. Então, a ideia é que não fique tão distante, né? Vejam, se nós não tivéssemos essa disciplina, vocês chegariam em um mês com esse orientador, teriam que definir a temática, teriam que fazer um esforço de construir uma proposta, e aí já acabou o mês, né? Então, essa disciplina, ela visa prepará-los, teoricamente, né? Para que vocês estejam bem, como é que eu vou me expressar? Estejam bem qualificados, né? Estejam com o conteúdo, né, teórico, do que se refere a uma revisão integrativa, da proposta, para que vocês estejam empoderados, né, com o conteúdo tanto de metodologia e TCC, para que o orientador receba vocês e dê continuidade. Tá? Então, essa disciplina, a proposta dela não é orientar, mas sim, né, dar subsídios para que vocês chegam, né, para o orientador. Na graduação, acontece a mesma coisa, certo? Só que na graduação, tempo de graduação é um tempo maior, né? O MEC exige uma quantidade de horas muito maior. Então, por exemplo, no nosso curso de serviço social, a gente tem 1 ano de pesquisa, né? E aí os professores se debruçam, né, sobre várias questões interessantes relativas à pesquisa. Quando termina a disciplina,
entende-se que esse aluno esteja preparado e qualificado para que o orientador receba ele com seu projeto e dê continuidade agora à construção desse TCC. Esse projeto, essa estrutura, né, ela deve agora se constituir nesse trabalho de conclusão de curso, tá? Então, veja, se não tivesse TCC, se na graduação não tivesse a pesquisa e vocês não tivessem essa disciplina, chegariam para o orientador, né? O orientador teria que começar do zero, certo? Para que vocês, né, pensassem e lapidassem o projeto. Jamais daria tempo em um mês, tá? Então, vocês já vêm nessa caminhada, tá? Então, a ideia é que, quando chegar o orientador, vocês recebam. Tivemos, sim, um corte significativo na carga horária da nossa pós, tá? Então, com a ideia de tudo ser, né, mais enxuto, mais atrativo e sem perder qualidade, então nós tivemos, sim, um corte, né? Então, as nossas orientações antes eram maiores, né? Tinham mais bolsa para os professores, não precisava passar por edital, né? Agora, tem todo um processo justamente para evitar desvio de dinheiro, para que realmente a coisa seja mais séria e bem encaminhada, tá? Então, tudo passa por edital. Eu, para estar aqui hoje, eu passei por um edital. O professor Peterson, para estar aqui, passou pelo edital. Todas as tutoras que estão aqui passaram por editais, né? Então, elas tiveram que atender ao solicitado do NUTEAD, certo? E assim se fará com os demais professores e também com os orientadores. Então, existem critérios e eles têm que atender, certo? Então, a gente vai tentar fechar numa discussão que vocês não precisam se aprofundar em termos de número de páginas, que vocês não precisam fazer um trabalho tão extenso, certo? Que vocês consigam fazer essa construção no período que temos para isso. Eu vou produzir um cronograma, que é o nosso cronograma inicial. Eu adoro esse cronograma, não pelas datas, mas porque a gente consegue ter uma totalidade de tudo, tá? De todo o curso, onde nós estamos e o que a gente ainda tem pela frente. Creio que vai ajudar muito vocês a olharem a integralidade da proposta. Hoje eu acabei de responder uma pergunta de um aluno. Prof, TCC é a última disciplina do curso? Não, não é, né? Então, veja que essas informações estão todas postas na secretaria. Então, cabe também essa ideia de vocês estarem fuçando na plataforma para que vocês possam, né, tirar algumas dúvidas também. Outras coisas não tem. A grande maioria das informações que a gente vai prestar agora não estão ali, certo? E quando a gente conseguir organizar melhor essas datas e tivermos mais retorno, com certeza elas vão estar postas. Então, eu vou projetar para vocês, e aí vocês me avisam se está ok, se vai passar. O meu computador trabalhou demais hoje, ele está preguiçoso, véspera de feriado, então ele não... Está aparecendo, normal, está aparecendo. Apareceu normal? Peter, eu vou aumentar um pouco e aí você me diz como é que tá. Tá bom. Tá bom? Então, vejam. Oi? Me interrompam, gente. Tá ótimo. Tá ótimo? Então, tá. Eu não vejo vocês, tá? E aí a gente vai pensar que esse aqui é o nosso curso, certo? A gente até pode já contar quantas horas nós já fizemos. O nosso curso, ele tem um total de 360 horas e ele está dividido em módulos, certo? O nosso curso começou ano passado, em setembro. Introdução ao EAD. Então, as disciplinas do primeiro módulo foi Introdução ao EAD, Política e Saúde, Políticas Públicas, Gestão Pública, certo? Fizemos a prova e o seminário, foram em EAD. Fechamos o primeiro módulo, tá? Então, as datas não necessariamente, a gente conseguiu fazer de acordo com a nossa proposta. Por quê? Porque a gente estende, né? Então, às vezes, vocês solicitam, a gente não conseguiu fazer muita teoria, a gente pede mais um tempo para qualificar melhor. As tutoras, né? Elas defendem muito essa ideia de que deixam mais um tempo, o material que retorna tem mais qualidade, né? Então, a gente sempre vem atendendo
ao que as tutoras vêm trazendo a partir das conversas que vocês têm com elas. Então, veja, nós começamos o segundo módulo com a disciplina de metodologia de pesquisa, certo? Então, o professor Peterson trouxe todos os elementos que constituem, né, o percurso metodológico de uma pesquisa, né, os mais importantes, 30 horas, certo? Na sequência, tivemos 15 horas de TCC, depois tivemos a disciplina com o professor Coradassi, que foi Política de Saúde, Fundamentos e Diretrizes, né, 30 horas. Na sequência, tivemos a disciplina da professora Ellen, que foi Organização e Funcionamento do SUS, 45 horas, certo? E, por fim, a última disciplina do nosso módulo 2 foi Gestão dos Sistemas e Serviços de Saúde, né? Então, praticamente paramos aqui, certo? Eu não vou olhar os dias de execução, todos eles nós garantimos em torno de 28 dias para 30 horas, mais ou menos esse número, 45 horas um pouquinho mais, né, que foram essas duas disciplinas de 45 horas, com o Diego e com a Ellen, né? Então, fechamos, veja que nós fechamos praticamente 9 disciplinas, né, em setembro, mais ou menos foi isso, setembro, outubro, certo? Fizemos a nossa prova presencial, não foi em agosto, aqui está errado, né? Porque não tem como fazer a prova sem ter encerrado o módulo. Não caiu na prova metodologia e TCC, porque não é o objetivo, certo? Então, vejam, esses 2 módulos estão vencidos. Não está vencido quem não fez a reoferta, tá? Então, assim, para concluir, precisa fazer a reoferta. E aí a gente tem que ver os casos isolados, o que aconteceu, para talvez ter que abrir 1 ou 2 disciplinas isoladamente, para que todo mundo consiga finalizar. Então, essa carga horária até aqui, ela já foi toda ela concluída, certo? Então, vamos para o módulo 3, tá? O módulo 3, nós tínhamos a previsão que ele começasse em setembro, certo? Então, nós pegamos bem um período de transição do NUTEAD, de novas nomeações no sentido das equipes que vão nos acompanhar, certo? O professor Peterson, tudo certo com ele, a disciplina dele já estava pronta há muito tempo, né? Então, ele já estava selecionado, né? Porque era 30 horas, ele sabia que ia dividir a disciplina. Então, nós começamos com um certo atraso. Então, veja, já coloquei em amarelo, não vamos dar conta, né? Então, foi para novembro o TCC. 15 horas, ele não vai precisar de 20 e poucos dias, né? Então, a ideia é que a gente possa estender um pouco mais a finalização para postagem, mas a disciplina, né, ela se encerra nessa proposta. Na sequência, provavelmente, agora também nós tivemos uma alteração no sentido da diagramação da disciplina, tá? Como é que funciona? O professor Peterson, qualquer professor que passa pelo edital, né? E aí a gente entra em contato para ver se é aceito ou não, isso quem faz é o Rômulo. E o Rômulo passa a previsão de entregar o material, passa o roteiro e orienta esse professor. Esse professor retorna o material e esse material é enviado para diagramação. Então, tem uma pessoa que atende 7, 8 cursos da pós que vai diagramar o material para jogar no AVA. Por isso que muitas vezes tem errinhos, né? Porque se confunde, é muito conteúdo, né? Então, nós tivemos um significativo atraso da inserção da disciplina do Peterson. Primeiro que o pessoal estava em mudança. Segundo, foi aquela semana de recesso que nós tivemos aqui na UEPG, né? Que era recesso acadêmico e administrativo, né? Então, conseguimos colocar TCC e a gente, logicamente, que vai garantir essas 15 horas, então vai jogar um pouco mais para frente para que vocês possam finalizar com tranquilidade. A próxima disciplina que vai entrar, o professor Coradassi participou de um novo edital, ele venceu nesse edital, né, porque são vários professores, né, e aí é analisado uma série de quesitos, né, a partir da assessoria jurídica do NUTEAD,
E aí, então, a próxima disciplina provavelmente entra entre 15 a 20 de novembro. O Rômulo acabou de me falar aqui, ele está numa outra web, tem 3 web hoje que ele está organizando. Então, provavelmente essa disciplina entra em meados de 15 a 20 de novembro, certo? Ela já não vai mais ficar só em novembro, porque é 30 horas. Então, gestão da vigilância à saúde é de fundamental importância essa disciplina. Ela vai provavelmente de novembro a dezembro, tá? Mas não tem problema, é tranquilo a gente jogar isso. Temos ainda mais 2 disciplinas que devem ser realizadas e ofertadas para que a gente possa integralizar a carga horária, né? Na sequência, temos gestão logística em saúde, certo? Também com a mesma carga horária, e ela seria agora também, saindo gestão da vigilância, entraria gestão logística. Entraria novembro e dezembro. Não vai, provavelmente em novembro já não entra mais, né? Então, vai para dezembro e possivelmente a gente vai fazer a mesma coisa que fez ano passado. Eu acho que foi em gestão pública, né? Ou políticas públicas. 15 dias, né? Um período ela fica aberto em dezembro, entra em recesso, né? Então, a plataforma também, o NUTEAD entra em recesso, e essa disciplina ela volta somente em fevereiro. Janeiro é recesso, tá? Então, provavelmente, ó, eu já coloquei aqui, essa aqui não, tá certo? É dezembro, fevereiro, né? E também tem que entrar gestão do trabalho em saúde, que está janeiro e fevereiro. Aqui está errado, janeiro não tem disciplina, certo? Tem fevereiro. Então, junto com gestão logística, terminando em fevereiro, já entra gestão do trabalho em saúde. Nós temos que finalizar essa gestão, no máximo, em março, né? Para jogar a prova para final de março e início de abril, certo? Aqui já não dá certo, porque se nós vamos ter a disciplina, não tem como a gente ter o TCC. Então, provavelmente, gente, né? Olhando o calendário aqui, provavelmente o nosso TCC, ele inicia ali final de março, abril, né? Então, o que nós queremos agora? Aqui, vocês estão vendo que está bem apertado. Então, a ideia agora é perguntar para o NUTEAD, né? Se a CAP, se a UAB, se temos possibilidade de jogar um pouco mais para frente a finalização do curso, tá? Por que eu falo isso? Porque o curso foi contratado, né? Então, quando o curso foi validado e foi aceito, né? Pode executar, ele tem um período de execução, né? Então, assim, temos que ver, é possível, né? Ampliarmos um pouco esse período de execução. Que justificativas a gente pode dar? Vocês lembram que nós tivemos uma mudança na plataforma em fevereiro, lembram? Né? Praticamente um mês ficamos sem aula em fevereiro, né? Tivemos uma atualização do AVA, e aí ficamos todo esse tempo sem poder disponibilizar, isso dá quase um mês, né? O que mais que a gente pode justificar? A dificuldade de participação de professores no editais. Tivemos já vários problemas de professores que desistiram. Agora tivemos um edital de gestão do trabalho em saúde. A pessoa extremamente qualificada, mas ela não atendeu ao critério da pós-graduação. Toda a área da saúde, ela não é analisada pelo Departamento do Serviço Social. Esse curso está lotado no nosso Departamento de Serviço Social. Mas toda a parte da saúde, ela é analisada, né, pelo Departamento de Saúde Pública que nós temos. Então, todo edital vai direto para eles lá, contarem os pontos, fazerem, né, essa discussão, e aí, a partir disso, no último edital, tivemos uma professora, e só que ela não atendeu um dos requisitos obrigatórios, né, então tivemos que lançar um novo edital. Então, temos 2 professores já ok, temos um edital em andamento para a seleção desta disciplina, mas não tem problema, porque a ideia é para ano que vem. E temos também os orientadores de vocês, que está tramitando o edital. Digamos que não feche, então a gente tem que, de novo, um novo edital para fechar as vagas, para daí chamar
esse povo, fazer a seleção a partir dos critérios e aí chamar. Então, eu gosto, embora aqui a gente, né, eu sempre falo que o cronograma, ele é estático, né? Então, o papel, ele aceita qualquer data, mas a nossa vida é muito dinâmica. Então, o curso, ele é dinâmico. Veja, então, que os dias de execução alterou bastante, mas a carga horária, a disciplina e os módulos, né, aconteceram independente do período de oferta, né? A gente garantiu a oferta, mesmo que fosse em outro período. Então, hoje nós estamos na primeira disciplina, né, essas 15 horas do TCC, do módulo 3. Estamos quase no fim? Digamos que sim, né? Pensamos que talvez 75%, né, um pouco mais, mas vejam, nós temos 3 grandes, 3, 6, 9, né? Temos ainda 90 horas aula de disciplinas teóricas, tá? Então, gosto de mostrar esse material para vocês, porque aí vocês conseguem ter clareza da totalidade do curso. Então, quando a gente analisa, eu não vejo só a disciplina do TCC, né? Então, quando a gente analisa, quando o Rômulo diz, prof, temos que alterar o cronograma, e muitas vezes a gente não repassa para vocês, porque esse cronograma, ele fica muito suscetível aos editais, né? A todas essas questões dos quais nós estamos atrelados. Peterson, por favor. Ô, Leslie, a Josimere perguntou ali no chat, e eu ia até te fazer essa pergunta. A Josimere leu meu pensamento. O TCC1, né, algumas pessoas que não entregaram o trabalho, o que você pode dizer para nesses casos? Isso. O TCC1, a atividade do TCC1, ela vai ser reaberta. Então, nós temos várias pessoas aqui que já cursaram disciplinas, que eu acho que é o caso da Josimere, da Luquerino, né? A nossa Luquerino é uma assistente social de referência, né? Só um pouquinho, ela já está aberta para quem não fez. Ela já está aberta? Já está. Uhum. Tá, eu ia olhar agora, eu entrei e não vi. Muito bem, professora Jussara, muito obrigada. Então, quem não fez, né, faz essa atividade e orienta-se que faz primeiro a atividade do TCC1 para depois fazer o TCC2, tá? Que essa TCC1 é uma atividade que vai aproximar vocês, vai facilitar para a segunda atividade, tá? Então, tem várias pessoas que entraram só agora no TCC, porque já tem todo o conteúdo teórico feito, né? Então, nós validamos, e eu nem lembro de nomes, porque é bastante gente. Eu acho que entrou uns 4, 5 que solicitaram essa validação, inclusive de outros cursos também, né? Então, já podem ir fazendo, e não deixem para a última hora fazer as 2 atividades. Dão preferência primeiro para uma, para depois fazer a segunda. Ficou clara a minha fala? Vocês conseguiram visualizar o curso na sua totalidade, onde nós estamos? Né? Então, vejam, o TCC sobra pouquinho tempo, né? E sim, é uma bolsa, isso significa 1 mês de orientação. Podemos sim sensibilizar esse professor, né, para estar ali acompanhando, caso necessário, né, mais algum tempinho. Mas o contrato dele não vai ser esse, né? Então, não é legal a gente contar com a boa ação, com a boa vontade, porque a gente não tem esse elemento, né? Então, eu vejo como fundamental a disciplina de TCC agora, certo? Para que quando vocês chegarem no momento de sentar com o orientador, vocês já tenham, né, essa caminhada, algumas ideias já bem prontas, já bem postas, né, num documento, no material, para que a orientação aconteça. Como é que se faz essa distribuição? Eu vou falar das outras edições, e a gente vai tentar garantir que isso se efetive, né? Só que agora, como é edital, a gente não sabe quem vem. A pessoa atendendo, né? Então, assim, o que é critério obrigatório? Ter experiência em EAD, ter experiência em magistério superior, currículo. Então, uma série de questões são ter curso no Moodle, né? Então, tem uma série de requisitos que são obrigatórios. Não atendendo um dos requisitos obrigatórios já se exclui,
tá? Então, antes, a gente fazia as linhas e montava os grupos de orientação a partir das linhas dos professores. Hoje não tem como eu convidar, professor Peterson, vem orientar o Marcos, vem orientar a Roseli. Não posso fazer isso, né? É ilegal. Então, a gente tem que primeiro ver quem vai chegar, para a gente tentar organizar algumas linhas, meio que geral, para encaminhar, né, alguns alunos para esses professores, né, de acordo com a temática. Creio que vai ser mais difícil, porque a gente não sabe quem vem, né? Elise, Agora, oi. Desculpa te cortar Não, aí. não, por favor. Eu acho que o Rômulo, ele colocou a disciplina até 8h30, né? Então, eu tô achando que a gravação ali, ela vai daqui a pouco finalizar. Você não quer abrir um pouco para o pessoal falar, tirar dúvidas? Isso mesmo, perfeito. Tem Eu pouquinho esqueci tempo. disso. Eu vi que o Rômulo acho que colocou até as 8h30, né? Embora eu já estou tentando aqui no chat, né? Para quem tiver dúvidas, estou monitorando aqui. Perfeito. Professora, Oi, meu bem. seria recomendável, então, dado a questão do tempo que a gente tem, de tentar, na medida do possível, antecipar algumas coisas? Por exemplo, tentar submeter os projetos já às validações, seja na instituição, comitê de ética, porque eu entendo que talvez esperar chegar o orientador para daí iniciar vai ser prejudicial para a questão de executar isso, né? Então, não sei Correto. se existe essa recomendação de tentar, na medida do possível, antecipar aquilo que o aluno consegue fazer, né? Por conta própria. Isso. Correto. E assim, a gente até pensou em disponibilizar alguns exemplos de materiais construídos em tempos passados, mas creio que mudou muita coisa, é outra realidade, né? Não se tinha essas exigências, né? Como a gente está tendo agora. Então, assim, muitas vezes modelos anteriores, eles podem não ser úteis agora, né? Então, perfeito, Marcos. Assim, creio que já dá para pedir as autorizações. E assim, gente, outra coisa, tem um monte de dados saindo, né? Pesquisa do IBGE está caindo de madura, e PARDES, né, caindo de maduro. Então, dá para fazer, a gente fala que um paper é como se fosse um resumo expandido, né? Então, dá para fazer bons trabalhos, né? Dá para fazer excelentes trabalhos a partir do cotidiano de vocês, né? Todos os dados que estão disponibilizados na internet, em planos, tudo isso é público, vocês podem trabalhar, né? Tem alguns dados que são mais difíceis de encontrar, que dependem da liberação da instituição, né? Mas creio que também já dá para se adiantar, Marcos, dá? Inclusive, se precisarem de algum documento do curso, a gente pode combinar com o Rômulo, ele fazer um ofício ou fazer uma matrícula, né? Um comprovante de matrícula de vocês para realizarem o TCC, né? Acho que a gente consegue também fazer isso. E tem experiências lindíssimas, né? Dá para fazer, por exemplo, eu não sei como é que são as práticas diárias, né? Mas, assim, eu gosto muito de fazer roda de conversa, né? Então, por exemplo, roda de conversa no ambulatório materno-infantil. Não devo citar os nomes, né? Consulta a instituição se eu posso fazer um relato dessa experiência, né? E aí eu informo. Essa roda de conversa, ela teve por finalidade discutir sobre direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Olha, se deu em um determinado hospital, Então, eu consigo trabalhar sem usar fotos, eu consigo trabalhar o papel da gestão, da saúde, eu consigo trabalhar fluxos e rotinas, sem precisar citar os sujeitos envolvidos, Beleza. né? Oi. Dentro disso que o Marcos falou, né, enquanto a disciplina estiver aberta, eu queria reforçar aqui a minha disponibilidade para estar ajudando, né, seja pelo fórum, seja às vezes eu recebo mensagem direta ali, o que vocês puderem mandar e eu puder ajudar, podem mandando, que eu vou respondendo ali na medida do possível, obviamente, como eu tenho um vínculo aqui com a disciplina, eu entro de 2 a 3 vezes por dia no AVA. Então, vocês podem ir colocando lá, se eu puder ajudar, me coloco à disposição, ok? A Jussara quer falar?
queria dar um recado, assim, porque nós, como tutoras, podemos ajudar muito também. Mas se os alunos postarem no último minuto ali, né, do prazo, a gente não tem como avaliar o trabalho, né, fazer as análises e dar o retorno em tempo para que esse aluno revise. Então, é importante que também os alunos postem com antecedência essa atividade. Excelente, Jussara, bem lembrado. E assim, mais uma vez, né? As tutoras, elas são responsáveis, né, por essa leitura, por essa mediação. Olha, dá para aprofundar aqui, aqui tem plágio, aqui tem uma citação, né, que não é sua. E elas são cobradas para isso, né? Então, é papel delas e elas são cobradas. A gente cobra, né, que elas sejam realmente pulso firme no sentido dessas correções. Lembrar que depois o TCC não vai ser de responsabilidade delas. Então, agora é o momento, nessa atividade, né, de fazerem trocas. Ambas profs já foram profs de disciplina, já trabalharam muito com o TCC, né? Então, creio que a gente pode estar tirando essas dúvidas. Peter, é contigo ali a mensagem. Daniele, né? Relato de experiência. Precisa de autorização da instituição? Precisa citar qual instituição? Então, vai depender do que você vai relatar, né, Daniele? A gente tem colocado aqui uma preocupação, né? Uma preocupação de que, dependendo das informações que você for trazer ali, é passivo, e nesse sentido da preocupação, que você faça uma consulta institucional para saber se necessita de algum tipo de anuência, de preferência por escrita, justamente para você se resguardar. Como eu disse, então, o relato de experiência, ele não precisa passar pela plataforma Brasil, mas tem que ter esses cuidados, né? De, às vezes, um dado que não é público e você tem acesso pelo fato de ser servidor, de ser empregado, e que você não pode, talvez, disponibilizar isso, ou colocar isso, ou divulgar isso. Enfim, então, eu acho que é importante, dependendo da forma que você for citar a instituição, citar o setor, citar o departamento, você lembrar que existe um processo institucional por trás, né? Que não cabe a você, às vezes, decidir isso. Cabe, a meu ver, né? Acho que até em nível de se resguardar, Daniele, você fazer essa consulta, tá bom? Mais alguma questão, gente? Fiquem à vontade. Pelo visto, não cortou a gravação aqui, então é só alegria. Não, acho que não. Por exemplo, estava pensando agora, né? Eu não sou muito boa em ideias, mas todos nós passamos por um período pandêmico, né? E a questão da vacina, ela se tornou crucial, né? Então, assim, por exemplo, como foi a vacinação nos municípios de vocês, né? Então, isso é um papel de extrema importância para o gestor, né? Qual foi a população que teve mais resistência? Como é que foi a aceitabilidade da vacinação? Como é que tem sido? Então, tem várias questões que a gente pode trabalhar. Ponta Grossa tem o vacinômetro, né? Então, tem várias situações que a gente pode trabalhar a partir dos dados que nós conseguimos ter acesso, né? E aí, como diz o Marcos, temos que nos organizar com antecedência se queremos fazer alguma coisa mais profunda, né? E aí, daqui a pouco, se alimenta uma proposta, vai chegar no orientador e ele vai dizer, olha, sinto muito, isso não dá para fazer, né? Então, veja que, digamos que esse orientador vem em março, abril, né, de acordo com o nosso cronograma. Nós estamos em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Então, temos tempo para se preparar. E agora, agora é mais importante porque o Peterson vai estar ali lendo, né? Vai estar dialogando com vocês. Se não houver mais dúvidas, pessoal, se vocês quiserem falar das propostas de pesquisa, né, às vezes não necessariamente sobre a dinâmica do curso, mas sobre a proposta de TCC, acho que nós temos aqui pesquisadoras muito famosas que podem ajudar a gente a pensar aqui, gente. Aproveitem, pelo amor de Deus. Daniele, por favor. Tá sem som, Daniele. Ai, desculpa. Então, é porque minha intenção era fazer um relato de experiência mesmo, sabe? Igual eu trabalho no laboratório de habilidades e simulação médica. Mas eu fiquei em dúvida se citava o local ou não, porque
Porque eu não queria citar mesmo, assim, mas eu queria contar toda a minha experiência que eu tive ali na parte de organização, tudo, sabe? Fluxo de eliminação de resíduos, toda essa questão de reserva do laboratório, que não tinha nada disso, e daí aos poucos eu fui instalando tudo, sabe? E eu queria ver se eu poderia fazer algo nesse sentido. Beleza, Daniele, obrigado. Né, como a gente conversou ali, é importante essa relação com o seu trabalho. Né? Pelo visto, você se identifica bastante por estar disposta a falar sobre isso. A gente só toma esses cuidados que a gente tem tratado aqui, né? Um relato de experiência não precisa passar pela Plataforma Brasil, mas você tem que ter ali o cuidado do tipo de informação que você vai trazer, da forma que você pode expor pessoas, funcionários, ou até clientes, né? Não sei o nome certo ali, se é usuários, clientes, enfim, desse laboratório, e dependendo disso, você se atentar para a necessidade de ter uma autorização por escrita dessa instituição, ou se for o caso de expor algum dado de usuários ou dados de usuários, a forma que você precisa de um termo de assentimento ou um termo de consentimento. Quer falar, professora Danuta? Eu estava pensando que se em alguma situação, oi, Daniele, se em alguma situação pudesse colocar nomes fictícios, né, se isso for possível. Eu pensei nisso, para chamar a atenção do leitor, tudo, sabe? Uhum. Eu já vi trabalhos, assim, com nome fictício, assim, das pessoas, do local, sabe? Se pode, né, ou não. E eu considero que sim, né, professor Peterson? Isso, perfeito, Daniela. Eu acho que é muito legal, até porque demonstra essa preocupação ética que é o que a gente está trazendo aqui. Né? Mesmo não sendo, como eu falei, uma pesquisa, mesmo não sendo passivo de ir para a Plataforma Brasil, a gente tem que tomar cuidado, né? Especialmente se envolver pessoas que não se consentiram em participar. E, particularmente, eu acho que é uma estratégia interessante a gente trabalhar com essa questão dos nomes fictícios. Beleza? Obrigada. Por nada. Mais alguém, gente? Professor, eu estava com uma ideia de trabalhar a caracterização de demandas de saúde mental que chega no meu local de trabalho, que é uma UPA, né? Mas pelo prazo eu vou abandonar a ideia. Eu pensei em trabalhar, na verdade, a questão do mapeamento dos serviços de saúde que tem no município, porque eu percebo uma necessidade do município que eu trabalho, né? Que as equipes têm muita dificuldade, por exemplo, de entender a questão territorial de divisão do UBS, né? Eu acho que esse mapeamento, de repente, trabalhando em questão de pesquisa, né, identificando qual que é a distribuição geográfica dessas unidades de saúde e para além de unidades de saúde, quais outros serviços que tem, né? Eu trabalho em Campo Largo e Campo Largo tem uma rede de hospitais muito grande, né, que acabam atendendo não só o município, mas o Brasil inteiro, né? Acho que todo mundo já deve saber do Hospital do Rossio, que é uma referência nossa, né? Então, seria mais nesse sentido de talvez trabalhar um mapeamento e dentro desse mapeamento colocar algumas informações de forma de acesso, serviços ofertados, né, horário de funcionamento, contato, e-mail, né, e aí de uma forma assim de disponibilizar não só para gestores, mas para os trabalhadores, né, porque eu acho que isso ajuda a qualificar um pouco do processo de trabalho e de dinâmicas e fluxos também. Então, seria mais ou menos essa ideia que eu teria para trabalhar na proposta. Marcos, inclusive você teve todo um início de uma construção aqui em Ponta Grossa, né? Daquela atividade que vocês fizeram, né? A territorialização. Entendo, aquele material não foi publicado, né? Então, assim, entendo que tu até podes iniciar a importância da questão do território e fazer esse levantamento, né? Veja que coisa mais interessante no sentido da relevância social e acadêmica, né? Da disponibilidade desse material, né? De você ver quais são os grupos, o que tem, o que não tem. Então, muito próximo do que você iniciou fazendo aqui, né? Então, creio que você pode sim dar continuidade. Assim, acho que minha inspiração veio daí mesmo, prof. E até porque eu acho assim que ferramenta de mapeamento, né, vai traduzir realidades locais muito específicas, né? Então, assim, não é copiar a ideia, mas acho que a gente é multiplicador de ferramentas que podem dar certo, né? Nesse sentido, que podem qualificar o processo de trabalho. E não é copiar, porque você foi um dos idealizadores dessa proposta. Você só não deu continuidade porque que bom você passou num concurso, né? Então, foi uma ideia
sua, né? Então, foi uma ideia, uma proposta sua, e você acabou deixando o grupo, logicamente, né? Porque passou no concurso. Então, assim, podes até fazer uma referência, que é uma atividade, né, que você iniciou, faça uma nota de rodapé, excelente, né? E veja a questão da importância para o gestor, né? A questão do local, do território, né? E tem todos os elementos da disciplina que você também fez aqui na pós. Mais alguém? Temos mais uns minutinhos. Eu vou fomentando algumas questões, né? Por exemplo, eu abri, conversando com vocês, eu abri uma página sobre a questão das conferências que se realizaram entre 22 e 23, né? Então, como é que foi, qual é o papel do gestor nessas conferências? Como é que foram essas conferências, deliberações, né? Vejam que esses dados, existem relatórios, existem dados, aqui tem uma agenda na página do Estado, do Paraná, com todo o cronograma das conferências, né? Então, é importante essa discussão na atualidade, né? Como é que é o papel da gestão, como é que a gente pode pensar, né, na implementação, no levantamento das demandas postas nessas conferências, né? Então, tem vários temas que perpassam a gestão, né? E vejam, independente de quem não está na saúde, isso também é importante. Vocês podem fazer as aproximações a partir do lugar que vocês estão. A gente sabe que tem gente na assistência social, a Thaisa está no HU, o Simvaldo também tem uma aproximação muito grande com o HU, então vocês vão fazer a partir do lugar que vocês estão, né? Então não precisam se projetar em outros espaços que muitas vezes também dificulta. A Thaisa tinha uma proposta muito interessante. Thaisa, fale. Muito interessante. Oi, prof, tudo bem? Tudo bem, meu bem? Tudo certo. Então, na verdade, eu vou falar sobre como foi a criação de uma comissão interdisciplinar de práticas integrativas em saúde, que é um serviço, né, novo, que a gente não tem, não tinha no hospital ainda, e realmente foi bem desafiador, está sendo, porque é como se fosse um campo a ser descoberto, né? E então a minha ideia é fazer isso, listar todas as dificuldades que a gente teve, principalmente a falta de informações prévias de outros relatos, de outros serviços que foram implantados, né? Porque a gente tem a PNPIX, a política pública de PIX, mas a gente tem ali, ela dá a direção, mas cada região, né, tem suas características próprias, e aí a gente é bem desafiador. Então, a minha ideia é fazer a descrição disso, de como o que a gente conseguiu até agora, e o que a gente pretende, né, com isso, assim. E agora, do dia 7 ao dia 11, vai ter um congresso de PIX em Florianópolis, eu vou para lá, e eu fiz um relato também dessa implantação, né, um resumo, e eu vou apresentar de forma oral e também numa mesa redonda que a gente foi convidado a fazer parte. Então, seria desenvolver mais detalhadamente essa ideia. Muito bem, parabéns. Danuta? Eu acho que uma outra sugestão também é sistematizar relatos de experiências já existentes, destacar aspectos positivos, desafios, dificuldades também já, se você tem uma determinada temática, né? Coletar várias experiências já publicadas e fazer uma sistematização dessas experiências também. Então, também é uma possibilidade de um trabalho de conclusão de curso na nossa área de especialização, que é perfeitamente plausível, né, para um trabalho de conclusão de curso. Obrigado, professora. Bom, já estamos aqui com quase 1h50. Mais alguém? Eu acho que é isso, né, professora Lisley?
Eu acho que a Isso. gente conseguiu conversar bem, né? As pessoas que vieram aqui foram esclarecidas, quem estiver assistindo a gravação. Acho que agradecer a presença de todos e todas, de vocês, alunos, alunas. Acho que é importante, tenho certeza que a maioria de vocês aqui trabalharam o dia todo, e alguns da área da saúde vão trabalhar, inclusive agora, nesse feriado, final de semana, então se dedicando numa especialização. Eu acho que isso é digno, assim, de nota, né, desse esforço de vocês, dessa preocupação, né, como alguns relataram aí das propostas de pesquisa, que tem uma ligação direta com a proposta de qualificar o exercício do trabalho, enfim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que essa que é uma das propostas da especialização, que é qualificar, né? Estamos falando, como a professora disse, de um ambiente aqui que envolve dinheiro público e a gente tem que dar esse retorno para a sociedade. Passamos em concursos, estamos inseridos em diversas áreas e a especialização, eu imagino que seja um caminho para a gente qualificar. Eu vou passar para a professora Lisley, que é a coordenadora, mas da minha parte, sim, quero agradecer, como eu disse, todos e todas que estiveram aqui, as tutoras, inclusive, né, que ajudaram bastante, inclusive em momentos anteriores, né, nós fazemos conversas antes de estar aqui, e elas contribuem muito na formatação da disciplina, então eu quero publicamente deixar aqui o meu agradecimento, e reforçar, então, que eu estou à disposição, na medida do possível, para poder ir ajudando vocês em elementos como a Plataforma Brasil, enfim, e no que tiver no meu alcance. Professora Lisley? Obrigada, Peterson. Assim, estamos muito felizes com a tua inserção, né? Então, tem sido muito preocupado, trazendo um material riquíssimo, então a gente agradece. E eu gostaria também de dar um feedback do nosso curso. Nós fomos muito bem avaliados pela estrutura do NUTEAD, em especial o nosso acompanhamento das nossas tutoras, né? Porque percebe-se, né, se tem esse acompanhamento no sentido desta interação extremamente positiva, né, com os nossos alunos. Então, quero agradecer muito a elas, ao professor Peterson. Sem elas, não teríamos o nosso curso, porque é ela que faz esse contato, elas que estão na linha de ponta, né, intermediando, conversando, trazendo as questões importantes que vocês pontuam. Professor Peterson, você foi cirúrgico em sua fala, né? Foi, assim, fenomenal, foi ótimo, né? Bastante esclarecedora. E, assim, tem muitas perguntas ainda que vocês viram que a gente não tem resposta. Então, qual é a ideia, né? Eu gostaria de ter feito isso antes, mas eu não consegui, eu não obtive as respostas que eu fui atrás. Assim que a gente tiver clareza da possibilidade de estender ou não, assim que tivermos clareza de quantos orientadores temos, como é que está essa situação e de o que podemos em termos de construção, né? Se terá ou não apresentação, se será via remota, né? Então, tem uma série de questões ainda que nós precisamos dar conta, né? Então, por hora, nós temos encaminhado as disciplinas, certo? Então, todas essas questões, elas estão postas na agenda, e a ideia é que eu vou fazer uma web, tá? Ou eu gravo, ou eu deixo, né? A gente faz uma web, e eu venho fazer todos esses esclarecimentos com vocês, tá? Coloco todas as possibilidades que nós temos, como é que está, né, a situação do curso, se podemos jogar um pouco mais para frente ou não, quando os orientadores já estarão, né, em contato, quando a gente vai fazer essa distribuição. Então, por isso que é bem importante essa atividade final do professor Peterson, né? Ela vai ser um indicativo de quantos alunos nós estamos efetivamente fazendo, né, a disciplina e dando continuidade ao curso. Provavelmente agora sai mais um relatório do curso, né, que a gente tem que prestar contas para o SISUAB, né, quem são os alunos que ainda estão presentes, quem reprovou mais de 3 disciplinas, agora é o momento da gente cancelar a matrícula, né? Então, tem uma série de questões ainda que a gente precisa finalizar. Então, me comprometo, assim que eu tiver mais respostas, assim que eu tiver mais encaminhamentos das questões postas para o NUTEAD, eu estarei dando retorno para vocês. Então, primeiramente, eu sempre falo com umas tutoras, né? Para já deixar de aviso, de anteaviso, para reforçar. E aí, na sequência, a gente já faz uma web para tentar lapidar essas dúvidas. Creio que de minha parte seria isso.
Desejo um bom feriado, um bom feriadão para quem puder usufruir, né? Que amanhã seja uma data não de tristeza, né? De saudade, né? Que seja muito mais de saudade, de prestigiar as pessoas que estiveram conosco, que hoje fisicamente não estão mais, né? Que seja um momento de lembranças, boas lembranças, mas não de tristeza, né? Fiquem todas e todos bem, um grande abraço e ficamos conversando na sequência na plataforma. Estou encerrando a gravação.